O campeonato português até pode ter 3 grandes, mas cada troféu disputado tem apenas um vencedor, e apesar de por vezes se perder, até as épocas que ficam aquém do esperado têm os seus momentos para cada clube. No entanto, desde o início do milénio já houve alguns anos que são de tão má memória que os próprios adeptos preferem esquecer que aconteceram. Mas como neste canal o que a gente gosta mesmo é de rever desgraças e pesadelos, não hesitamos em vasculhar nestes últimos 25 anos para encontrar o pior do pior do pior. Sem mais demoras, seguem-se Top 10 piores épocas dos 3 grandes no século XXI. Número 10, Benfica 2010-2011. Depois de uma época de sonho em 2009-2010, com Jorge Jesus a trazer o tão aguardado título nacional de volta para a luz, a segunda época do JJ ficou bem longe das expectativas. As coisas começaram a dar para o torto logo desde o início do campeonato, com a derrota na Supertaça e mais 3 derrotas nas primeiras 4 jornadas do campeonato, em jogos que viram Roberto, a contratação milionária para a baliza do Benfica, conceder frango atrás de frango. Como se não bastasse, o Futebol Clube do Porto tinha talvez a melhor equipa desde os anos de Mourinho, com Hulk e Falcão a aterrorizarem a defesa encarnada nos clássicos. Clássicos estes que, para além da derrota na Supertaça, resultaram ainda num 5-0 histórico no Dragão, na conquista do título pelos azuis e brancos em pleno Estádio da Luz e ainda numa eliminação dolorosa na meia-final da Taça de Portugal. A final da Liga Europa antevia-se como se calhar mais uma oportunidade para os encarnados tirarem a desforra com o rival. No entanto, até aí, o Benfica viria a desiludir, sendo eliminado pelo Sporting de Braga de forma anticlimática. Desta época, salvou-se uma Taça da Liga e um segundo lugar a 21 pontos de distância do título. Ainda assim, a expressão que ficou para todos os benfiquistas descreverem esta época foi mesmo para esquecer. Número 9, Futebol Clube do Porto, 2015-2016. Uma sombra do clube que tinha vencido 9 campeonatos em 11, o Futebol Clube do Porto em 2015 estava há já 2 épocas arredado dos títulos, sem sinais evidentes de melhoria a serem encontrados. Para a preparação da nova temporada, optou-se pela manutenção da aposta no técnico espanhol Julián Lopetegui, que se ia assim para o seu segundo ano ao comando do plantel azul e branco. Apesar de contratações sonantes como Casillas e Maxi Pereira, a perda de Ricardo Quaresma e especialmente do goleador Jackson Martínez no ataque não foram devidamente colmatadas, e mesmo com um princípio de época aceitável, um ciclo de 3 maus resultados durante a passagem de ano acabaram por resultar no despedimento do treinador. Mas se começar a época com Lopetegui tinha sido uma opção questionável, a escolha de acabá-la com José Peseiro foi ainda pior. Peseiro veio a tempo de somar mais 6 derrotas no campeonato, fazer uma fase de grupos da Taça da Liga com 3 derrotas em 3 jogos e ainda perder a final da Taça de Portugal com o Braga nas grandes penalidades. Os azuis e brancos tinham assim o seu terceiro ano consecutivo sem troféus, enquanto viam os dois rivais disputar o campeonato a 15 pontos de distância. Será seguro dizer que ser adepto do Porto neste ano não terá sido fácil, porque para além das coisas estarem más, o barco continuava sem dar sinais de virar tão cedo. Número 8, Benfica, 2020-2021. O regresso de Jorge Jesus ao Benfica em 2020 permanece como um caso de estudo de como não planear uma época desportiva na Liga Portuguesa. Depois de um segundo ano de Bruno Lage já por si traumático, o treinador campeão da Copa Libertadores voltava por fim à luz após 6 anos. Com ele vinha um investimento inédito no futebol português de 100 milhões em novas contratações. Algumas provar-se-iam até bem decentes, porém havia outras que pode-se dizer que deixavam algo a desejar. Depois de várias semanas de novela com a suposta vinda do avançado uruguaio Edison Cavani, a época iria começar com uma derrota escandalosa frente ao PAOK no play-off de acesso à Liga dos Campeões, e Rubén Dias seria vendido para colmatar a perda financeira. E isto era só o começo. Depois do PAOK seguiram-se vários meses de resultados desapontantes, desfalques de plantel devido ao confinamento de certos jogadores e conferências de imprensa de Jesus que alternavam entre o trágico e o cómico para explicar os maus resultados. Durante uma fase de 2 vitórias em 9 jogos para o campeonato, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021. Foi uma época em que tudo corria mal, quando no final da temporada, com o regresso de alguns elementos do plantel, a equipa encarnada parecia finalmente estar a entrar nos eixos, veio mais uma derrota humilhante, desta vez em casa com o Gil Vicente. E para um fim com sal na ferida, o Benfica ainda iria terminar a época a deixar escapar a Taça de Portugal numa final de horrores frente ao Braga. Para os adeptos, pode-se dizer que esta temporada foi rir para não chorar. Número 7, Sporting 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012. Sim, tecnicamente é batota por 3 épocas no mesmo lugar da lista, mas a verdade é que os comentários para uma destas temporadas podem facilmente repetir-se para as outras duas. Depois de 4 anos a ficar no segundo lugar atrás do Porto, Paulo Bento chegava ao fim do seu ciclo no Sporting, abandonando o cargo após uma sequência de vários maus resultados. Não ia demorar muito para os sportingistas perceberem que esses mesmos maus resultados não estariam a acontecer devido ao treinador, mas sim apesar dele. Seguiram-se então duros anos de uma coletânea de técnicos que ficaram longe de trazer o Sporting a bom porto. Depois do homem do cabelo com risco ao meio, veio Carlos Carvalhal, que terminaria o ano com 17 empates e 12 derrotas e em quarto lugar no campeonato, a 28 pontos do campeão Benfica. Na época seguinte foi a vez de Paulo Sérgio e depois José Couceiro tentarem encontrar a saída da crise, agora ainda por cima sem contar com o insubstituível Lietzen. O resultado foi mais um ano para esquecer. Desta vez já ficaram uns impressionantes
36 pontos do primeiro lugar. Foi então que em 11-12 o Sporting decidiu que não iria poupar esforços a nível técnico e arrebatou o treinador sensação do Braga, finalista da Liga Europa, Domingos Paciência, para começar aquilo que se esperava ser finalmente um ciclo vitorioso para os Leões. Spoiler, não foi. Apesar de umas leves melhorias, o Sporting de Domingos continuava a anos-luz de competir com os dois rivais, e o treinador sensação não terminaria a época sem ser também ele despedido. Mais um ano e mais um quarto lugar a mais de 15 pontos do título. Para finalizar a trilogia, só faltava mesmo perder a final da Taça de Portugal com a Académica e contar o terceiro ano consecutivo sem conquistar qualquer troféu. E foi exatamente isso que aconteceu no Jamor com Sá Pinto no banco, o quinto treinador desde a saída de Paulo Bento. E se se estão a perguntar por que não incluí a época de 2012-2013 neste conjunto, vejam o vídeo até ao fim, porque esse pesadelo fica para ser revisitado já a seguir. Número 6, Benfica 2007-2008. Já desde o título inesperado de 2005 que o Benfica deambulava na discussão do campeonato, mas a falhar sempre nos momentos decisivos da temporada. Os encarnados estavam cada vez mais sem rumo ao comando de Fernando Santos, que apesar de tudo se manteve no cargo e preparou a nova época por opção do presidente Luís Filipe Vieira, que prontamente o despediria após apenas um jogo, trazendo de volta para o cargo José António Camacho. O que é certo é que a derradeira ausência da época foi mesmo Simão Sabrosa, o astro que tantas vezes no passado tinha carregado o Benfica, mas que deixava à luz para seguir novos ventos em Espanha, deixando um plantel encarnado mais fragilizado que nunca, o mesmo que acabou por não ser melhorado por contratações como o Gilles Vinia. Apesar de ter alguns diamantes por limar, o Benfica de Camacho era fantasmagórico, somou tanto os empates como vitórias no campeonato, foi eliminado pelo Getafe na Liga Europa e ainda acabou eliminado da Taça de Portugal depois de perder 5-3 com o Sporting. O técnico espanhol nem chegou ao final da época. Fernando Chalana assumiu o cargo já perto do fim, com a classificação a agravar-se para um humilhante quarto lugar a 25 pontos do primeiro. Um ano verdadeiramente perdido que nem Quique Flores conseguiria superar na época seguinte. Número 5, Futebol Clube do Porto 2024-2025. Esta é a época mais recente da nossa lista. 2024-2025 não só é a pior época do Futebol Clube do Porto desde o virar do milénio, como entra em contenção como a pior época do Porto desde os anos 70. Pode-se dizer que os portistas já estavam à espera de um ano difícil. Afinal, seria o primeiro ano de uma nova era depois do fim da presidência de Pinto da Costa, que já durava há mais de 40 anos. A juntar a isso, ainda se pode falar da saída polémica de Sérgio Conceição, treinador azul e branco com 8 anos de casa, vários constrangimentos financeiros e o êxodo de vários elementos importantes do plantel. No entanto, nem os mais pessimistas conseguiriam prever um campeonato a lutar para não ficar em quarto lugar, com 2 derrotas frente ao Benfica por 4-1. Pior que isso, uma campanha europeia medíocre, acrescida de um Mundial de Clubes verdadeiramente surreal, que iria ver o Porto ser eliminado numa fase de grupos mais que acessível, com 2 empates e uma derrota. Foi uma época que viu 2 treinadores com ideias de jogar completamente distintas, mas de alguma forma igualmente infelizes, contratações que floparam de forma espetacular, notícias noitadas que causaram indignação geral e o falecimento de figuras importantes do clube. Os resultados estavam à vista e as alegrias dos portistas limitavam-se a Rodrigo Mora, que quase sozinho conseguiu impedir males maiores. Talvez fosse o ano de transição necessário para o Porto regressar ao topo. No entanto, nem por isso foi mais fácil de aguentar para a massa adepta azul e branca. Número 4, Benfica 2012-2013. Sendo sinceros, se estivéssemos a falar das piores equipas dos 3 grandes dos últimos 25 anos, a equipa do Benfica de 12-13 dificilmente entraria na lista. Afinal, tanto a nível de exibições como de resultados desportivos, este não pode ser de maneira nenhuma considerado um mau ano de futebol para os encarnados. A verdade é que por vezes as maiores mágoas não surgem daquilo que vivemos, mas sim daquilo que sonhamos e não se concretizou. A 2 de maio de 2013, o Benfica acabava de vencer o Fenerbahçe, carimbando assim a passagem à final da Liga Europa. No campeonato, só dependia de si e seguia relativamente confortável 4 pontos à frente do Futebol Clube do Porto a 3 jornadas do fim. Tudo fazia crer que este seria finalmente o ano de Jorge Jesus levar o clube de volta ao trono do futebol português e quiçá até ao tão desejado título europeu. No entanto, em menos de um mês, tudo o que fora construído ao longo da época acabaria por ruir. Tudo começou com um empate na Luz frente ao Estoril que deixava o Porto apenas a 2 pontos antes do clássico no Estádio do Dragão. Esse clássico ficaria para a história pelo remate do improvável Kelvin, que selou 2-1 para o Porto e tirou o título aos encarnados no minuto 92 da partida. Era tudo mal demais para acreditar. Uma campanha até então invicta terminava no ajoelhar do treinador na casa do rival. Mas o pior é que 4 dias depois, na final europeia contra o Chelsea, acontecia tudo de novo. Igualdade no marcador, minuto 92, canto do Chelsea e golo de Ivanovic. Como se tudo isto não bastasse, o Benfica ainda ia perder a final da taça com o Guimarães. E a época terminaria com a imagem de Cardoso e Jesus aos empurrões no relevado. Verdadeiramente uma tragédia grega em futebol, de uma época arruinada em 3 semanas de pesadelo.
Restelo. Número 3, 2017-2018. Este é um exemplo de uma época má que ficou ainda pior por razões extra-jogo. Desde que tinha assumido a presidência em 2013, que o presidente Bruno de Carvalho perseguia sem sucesso o tão longínquo título de campeão nacional para o Sporting. Apesar de melhorias notórias em relação ao início da década, chegando até perto de conquistar o campeonato em 2016, 2 anos envolvidos e os maus resultados voltavam a agravar-se, com o mandato do presidente a ficar cada vez mais bizarro. Bruno de Carvalho já tinha mostrado a sua queda para a controvérsia, com despedimentos polémicos de treinadores e choques violentos recorrentes com a comunicação social. No entanto, nesta época, o presidente iria começar a apontar a mira aos próprios jogadores. Antes da ruptura total, a temporada nem estava a ser assim tão má. O Sporting não só tinha ganho a Taça da Liga, como tinha chegado a liderar o campeonato, antes de uma derrota inesperada com o Estoril. Mas foi depois da eliminatória na Liga Europa, frente ao Atlético de Madrid, que tudo começou a descambar, quando Bruno de Carvalho criticou publicamente a atuação da equipa através do Facebook. Apesar de surtir um efeito de curto prazo, esta guerra aberta entre presidente, adeptos e atletas iria transformar o final da época dos Leões num verdadeiro marasmo a todos os níveis. Depois de uma derrota na Madeira na última jornada, o Sporting caía para terceiro lugar e ficava afastado da Liga dos Campeões do ano seguinte. Os adeptos não reagiram bem ao percalço e foram pedir satisfações aos jogadores no pós-jogo e mais tarde no aeroporto, onde o bate-boca se intensificou. Entre tudo isto ainda surge nas notícias o escândalo Cashball, em que funcionários do Sporting aparecem suspeitos de corrupção e tentativas de suborno a árbitros. Dias depois acontece um dos pontos mais baixos da história do clube verde e branco, quando um grupo de 50 adeptos encapuzados realiza um ataque à academia do Sporting onde treinava a equipa, agredindo treinadores e jogadores e desferindo ferimentos a alguns jogadores do plantel. O acontecimento gerou a prisão de vários elementos da claque e uma onda mediática nacional e internacional que evidenciava a crise profunda no Sporting. Toda esta balbúrdia inqualificável resultaria mais tarde na rescisão unilateral do contrato de vários jogadores, e dias depois o Sporting terminava a época com uma derrota humilhante frente ao Desportivo das Aves na final da Taça de Portugal. Escusado será dizer que era o princípio do fim da presidência de Bruno de Carvalho, que seria destituído antes do começo da época seguinte. Talvez o único ponto positivo para os adeptos sportinguistas de toda a história desta temporada. Número 2, Benfica 2000-2001. Na história do Benfica talvez não haja pior que a época de 2000-2001. O ano que viu o Boa Vista ser campeão também ficou para a história encarnada por todos os piores motivos. Este foi o auge da travessia do deserto sem troféus que durou desde 1996 a 2004. O protagonista da tragédia era Vali Azevedo. No final da época anterior, o presidente tinha optado juntamente com o treinador Hugh Pinks por despedir o capitão João Vieira Pinto do plantel, que acabaria por se mudar para o Sporting durante o verão. Esta decisão tinha gerado um conflito interno de enormes proporções e a ruptura com a massa adepta benfiquista antes das eleições que iriam decorrer durante o mesmo ano e acabariam por resultar na mudança na direção do clube. Depois de 5 jogos ao comando da equipa e a eliminação na Liga Europa frente ao Almstad, Hugh Pinks seria também ele despedido do Benfica. Para o seu lugar veio o promissor jovem treinador José Mourinho. Mas com a saída de Vali Azevedo, também ele teria os dias contados depois de entrar em choque com o novo presidente Manuel Vilarinho. Para o lugar de Mourinho veio Tony, lenda benfiquista e o último treinador a ser campeão pelos encarnados. No entanto, a crise era mesmo profunda demais até para o homem do bigode. Os resultados desportivos acompanhavam a convulsão interna. Na taça, o Benfica foi despachado pelo Porto com um 4-0 nas jantas. E nos últimos 13 jogos da temporada, os encarnados venceram 2, empataram 5 e perderam 6, terminando assim num 6º lugar na Liga Portuguesa, inédito em toda a história encarnada. Felizmente para os adeptos benfiquistas, esta época foi um desastre de tal proporção que dificilmente será repetido. Número 1, Sporting 2012-2013. Se ainda se estão a perguntar como é que alguém como o Bruno de Carvalho se tornou presidente de um dos maiores clubes de Portugal, a resposta é a época 2012-2013. Este ano do Sporting teve de tudo e do pior. Um inusitado 7º lugar no campeonato, a 36 pontos do título, acompanhado de 4 derrotas em 4 clássicos e um saldo de 0 golos positivos na Liga. Sim, ouviram bem, saldo nulo de 0 golos positivos na Liga, já era o suficiente para merecer o primeiro lugar desta lista. Mas como se isso não bastasse, junta-se ainda uma eliminação na fase de grupos da Liga Europa, com uma derrota por 3-0 frente ao Videoton da Hungria, a eliminação da Taça da Liga na fase de grupos após derrota por 3-0 frente ao Rio Ave e o afastamento logo no primeiro jogo da Taça de Portugal frente ao Moreirense, para confirmar o 4º ano consecutivo longe de qualquer troféu. E as desgraças não acabam aí. Esta época viu o Sporting, outrora dos 5 violinos, quase tornar-se o Sporting dos 5 treinadores. Foi Sá Pinto que começou a época e foi despedido depois do desastre na Hungria, com Oceano a assumir o comando técnico para fazer 4 jogos sem qualquer vitória. Seguiu-se o belga Frank Verkouteren, que não demorou no cargo, após uma série de desaires que viram o Sporting descer até ao 12º lugar na tabela. O presidente Godinho de Lopes, que por esta altura já estava a esgotar todas as suas opções, desencantou então o seu 4º treinador da época, Jesualdo Ferreira. Esta última opção acabou até por estabilizar a equipa, que ganhou um novo alento após a realização de eleições antecipadas que finalizaram a crise da direção do clube. Parecia até que o Sporting iria
recuperar-se até aos lugares de acesso à Liga Europa, mas foi aí que esbarrou contra o Benfica no Estádio da Luz, num jogo que, digamos que merecia um filme só para si. Deste ano, para além de tudo isto, ficam para a história os recordes negativos quebrados. A pior classificação de sempre do Sporting, o menor número de vitórias e maior número de derrotas numa época, e o total de pontos mais baixo de um campeonato de 16 equipas na história dos Leões. Já falando de pontos positivos, temo que não haja mesmo nada a apontar. Menções honrosas. Houve várias épocas entre o medíocre e o horrível que ficaram de fora desta lista. Para o Futebol Clube do Porto, em 2009-2010, a polémica dos túneis acabou por servir de desculpa para um ano nitidamente abaixo do normal, com um fechar de ciclo penoso de Jesualdo Ferreira. E depois ainda há 13-14, também conhecido como o pior ano da carreira de Paulo Fonseca, em que o Porto ficou a 13 pontos do Benfica no campeonato, para além de ser eliminado pelo rival encarnado para a Taça de Portugal e Taça de Liga de forma consecutiva. Já para não falar de 18-19, 20-21, 22-23 ou 23-24, anos em que nem Sérgio Conceição conseguiu trazer a consistência a certos plantéis do Porto. Já o Sporting tem também muito por onde escolher naqueles 19 anos de miséria, tanto pré como pós-Alcochete. 2004-2005 foi o famoso ano do quase ao comando técnico de José Peseiro, perdeu o campeonato com um golo tardio de Luizão e ainda foi perder a final da Taça UEFA em pleno Alvalade. Já 22-23 com certeza vai ser um ano a passar à frente quando se revir o legado de Rubén Amorim no Sporting. Aliás, muito como o segundo ano de Bologna 20 anos antes, em que só se aproveitou mesmo o lançamento de Cristiano Ronaldo e pouco mais. Deste quarto de século do Benfica também ficaram de fora 2001-2002, o primeiro ano pós-Vale Azevedo, o ano decepcionante de Quique Flores em 2008-2009, o Penta que ficou por ganhar em 2017-2018, que ainda veio somado à pior prestação europeia de sempre dos encarnados, ou ainda 21-22, o ano da prisão de Luís Filipe Vieira e a segunda vez que o Futebol Clube do Porto celebrou um campeonato na Luz num espaço de 11 anos. Digam nos comentários se ficou alguma época dos três grandes por mencionar e não se esqueçam de subscrever o canal. Vemo-nos no próximo vídeo.